Já reparou como as tarefas simples, como carregar os sacos das compras do Pingo Doce ou levantar-se da sua cadeira favorita, parecem exigir um pouco mais de esforço a cada ano que passa? Talvez sinta os braços um pouco mais fracos ou as pernas a tremer depois de subir uma ladeira. Muitos de nós ouvimos a vida inteira que para ter ossos e músculos fortes devíamos comer sardinhas. E não me interpretem mal, a sardinha é um tesouro nacional, cheia de cálcio e ômega 3. Mas e se eu lhe dissesse que a obsessão com a sardinha pode estar a fazê-lo ignorar um alimento muito mais poderoso, um verdadeiro segredo para construir músculo e combater aquela perda de força assustadora chamada sarcopenia, especialmente depois dos 60? Esta perda de massa muscular não é apenas uma questão de vaidade, é uma questão de independência. É a diferença entre poder brincar com os netos no chão e precisar de ajuda para se levantar. É o medo de uma queda que pode mudar tudo. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar algumas estratégias simples e práticas, adaptadas à nossa vida em Portugal, para não só parar esta perda de força, mas para a reverter. Vamos falar de como transformar o seu corpo numa fortaleza, com mais energia e vitalidade do que sentiu em anos. E fique até ao fim, porque a última dica é algo que raramente se ouve e que pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde. Vamos então mergulhar neste segredo. O alimento de que falo não é exótico nem caro. Encontra-o em qualquer supermercado ou até na mercearia do seu bairro. Estou a falar do queijo fresco ou do requeijão. Sim, leu bem. Aquele queijo simples, que muitas vezes comemos com um pouco de sal e pimenta, ou com doce de abóbora, é uma arma secreta contra a sarcopenia. E a razão é uma palavra: caseína. A maioria das pessoas fala sobre a proteína do soro do leite, a whey, que é de digestão rápida e ótima para depois do exercício. Mas a caseína, que compõe cerca de 80% da proteína do leite e é abundante no queijo fresco e no requeijão, é diferente. É uma proteína de digestão lenta. Imagine que está a regar um vaso. A proteína whey é como despejar um balde de água de uma só vez. A planta absorve o que pode rapidamente e o resto perde-se. A caseína, por outro lado, é como um sistema de rega gota a gota. Liberta os seus aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, de forma lenta e constante na sua corrente sanguínea durante várias horas. Por que é que isto é tão importante para nós, depois dos 60? Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Se não tiver uma fonte de proteína de longa duração, pode começar a roubar aminoácidos dos nossos próprios músculos para manter as funções vitais. É um processo chamado catabolismo muscular, e é um dos grandes vilões da sarcopenia. Comer uma porção de queijo fresco ou requeijão antes de dormir é como dar aos seus músculos um lanche noturno, que os alimenta e protege durante horas, prevenindo esta quebra e promovendo a reparação. Pense nisto. Enquanto descansa, os seus músculos estão a ser pacientemente reconstruídos. É quase como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar no seu corpo durante a noite. A sardinha, apesar de fantástica, não oferece este benefício de libertação lenta. É por isso que o queijo fresco pode ser o seu melhor aliado noturno. E é tão fácil de incorporar na nossa dieta. Uma pequena taça de requeijão com um fio de mel e umas nozes, ou umas fatias de queijo fresco simples. Não precisa de ser complicado, mas não basta comer o alimento certo, é preciso pensar em quando o comemos. Muitos de nós cometemos o erro de concentrar a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente o almoço ou o jantar. Comemos um bom bife ou um belo prato de bacalhau e pensamos que já está. No entanto, o nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. O excesso é simplesmente desperdiçado. A chave é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Em vez de uma grande refeição proteica, pense em 3 ou 4 refeições e lanches mais pequenos e equilibrados. Comece o dia com 1 ou 2 ovos. Ao almoço, um peito de frango grelhado ou uma posta de peixe. À meio da tarde, em vez de um bolo, por que não um punhado de tremoços ou uma pequena lata de atum?
E claro, o nosso queijo fresco antes de dormir. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos, mantendo-os num estado de construção, ou anabolismo, em vez de quebra. É um ajuste simples que faz uma diferença monumental. Não se trata de comer mais, mas de comer de forma mais inteligente, garantindo que cada refeição contribui para a sua força e vitalidade, e não apenas para encher o estômago. Agora que sabemos o poder do queijo fresco e da distribuição da proteína ao longo do dia, vamos aprofundar um pouco mais. Existe um componente específico dentro da proteína que é como o mestre de obras para os nossos músculos. Chama-se leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a máquina de construção muscular. Pode ter todos os tijolos, aminoácidos, prontos, mas sem alguém para dar a ordem de começar a construir, nada acontece. A leucina é esse sinal. À medida que envelhecemos, os nossos músculos tornam-se um pouco surdos a este sinal. Precisamos de uma dose maior de leucina em cada refeição para que eles ouçam a mensagem e comecem o processo de síntese proteica. Felizmente, a nossa dieta portuguesa é rica em alimentos com leucina. O queijo fresco e o requeijão são excelentes fontes, mas não são as únicas. As nossas maravilhosas leguminosas, como o grão de bico e o feijão frade, estão carregadas de leucina. Uma boa salada de feijão frade com atum e ovo cozido não é só deliciosa, é uma bomba de construção muscular. O nosso fiel amigo bacalhau, o frango, a carne de vaca e até os tremoços que comemos com uma cerveja são fontes fantásticas. O objetivo é garantir que cada uma das suas refeições principais contenha uma fonte rica em leucina. Isto assegura que várias vezes ao dia está a ligar esse interruptor e a dizer aos seus músculos: é hora de crescer e ficar mais forte. No entanto, a comida por si só não faz milagres. Podemos comer toda a proteína do mundo, mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para crescerem, eles não o farão. E aqui entra um ponto crucial que muitos senhores ignoram. Caminhar é fantástico para o coração, para a mente, para a circulação. Uma boa caminhada pela marginal ou pelo parque é um dos maiores prazeres da vida. Mas caminhar, por si só, não constrói músculo de forma significativa. Para isso, precisamos de treino de resistência. Não se assuste com o nome. Não estou a dizer que tem de ir para um ginásio levantar pesos enormes. A resistência pode ser muito simples e feita no conforto da sua casa. O princípio é simples. Tem de desafiar os seus músculos um pouco para além do que eles estão habituados. Lembra-se daquela cadeira de onde falamos que era difícil levantar-se? Use-a a seu favor. Sente-se e levante-se da cadeira 10 vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Isto é um agachamento, um dos melhores exercícios que existem para as pernas e glúteos. Está-me a ver? Já está a fazer treino de resistência. Encoste-se a uma parede e coloque as mãos nela, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros. Incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre para trás. São flexões de parede, ótimas para o peito, ombros e braços. Peguem 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro. Enquanto vê o telejornal, levante-as e baixe-as lentamente, dobrando os cotovelos. Já está a trabalhar os seus bíceps. O segredo é a consistência. Fazer isto 2 ou 3 vezes por semana terá um impacto muito maior do que caminhar todos os dias. Os músculos são como crianças teimosas. Só fazem o que lhes pedimos se formos firmes e consistentes. E por fim, algo tão básico que muitas vezes nos esquecemos: a água. Um músculo é composto por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, os nossos músculos não funcionam corretamente. Sentimos-nos mais cansados, com menos força e mais propensos a cãibras. A água é essencial para transportar todos esses nutrientes maravilhosos, como os aminoácidos da proteína, para as células musculares. Pense num bacalhau seco. É duro, rígido. Agora pense num bacalhau demolhado. É flexível, maleável. Os seus músculos precisam de água para serem assim, fortes, mas flexíveis. Não espere ter sede para beber água.
A sede já é um sinal de que está desidratado. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto. Beba um copo cheio logo ao acordar, outro antes de cada refeição. Coma frutas ricas em água, como o melão, a melancia ou os morangos. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer pela sua força muscular. Então, como vimos, a jornada para recuperar e construir a força muscular depois dos 60 é muito mais do que apenas comer um prato de sardinhas assadas de vez em quando. É uma abordagem mais inteligente e integrada. Começa por reconhecer o poder de alimentos como o queijo fresco ou o requeijão, especialmente à noite, para fornecer um fluxo constante de material de construção aos seus músculos enquanto dorme, protegendo-os do desgaste noturno. Continua com a simples mudança de hábito de distribuir a sua proteína ao longo do dia, um pouco em cada refeição, em vez de a concentrar toda de uma vez, garantindo que o seu corpo tem sempre as ferramentas de que precisa. Trata-se de focar-se em alimentos ricos em leucina, como o nosso grão de bico, o feijão frade e o bacalhau, para garantir que está a dar o sinal de iniciar construção aos seus músculos em cada refeição. E, crucialmente, é entender que a alimentação precisa de um parceiro, o movimento com propósito. Não apenas caminhar, mas desafiar os seus músculos, mesmo que seja apenas com o peso do seu próprio corpo, levantando-se de uma cadeira ou usando latas de grão como pesos. Cada um destes pequenos atos envia uma mensagem poderosa ao seu corpo. Eu preciso de ti. Fica forte. E claro, tudo isto é sustentado pelo hábito mais fundamental de todos: beber água suficiente para manter toda a maquinaria a funcionar suavemente. E agora, a dica que prometi no início, a que pode parecer surpreendente. O maior segredo para combater a sarcopenia não está no prato nem nos exercícios, está na sua mente. É a crença inabalável de que você pode ficar mais forte. A nossa sociedade muitas vezes diz-nos que envelhecer é sinônimo de fraqueza e declínio. Ligamos a televisão, lemos as revistas e a mensagem é sempre a mesma. Depois de uma certa idade é tudo a descer. E nós, sem darmos por isso, começamos a acreditar. Começamos a dizer a nós mesmos: "Ah, isto é da idade. Já não tenho força para isto. Sou velho demais para começar." No momento em que aceita esta narrativa, o seu corpo ouve. Os seus músculos ouvem. Você dá-lhes permissão para enfraquecerem. A mudança mais poderosa que pode fazer hoje é mudar essa conversa interior. Em vez de "estou a perder força", diga "estou a construir força". Em vez de "isto é muito difícil", diga "estou a ficar mais forte a cada dia que tento". Celebre as pequenas vitórias. Conseguiu levantar-se da cadeira 9 vezes em vez de 8? Isso é uma vitória. Carregou os sacos das compras do carro até a cozinha sem parar? Fantástico! A sua mente é a ferramenta mais poderosa no seu arsenal. O otimismo e a determinação podem literalmente alterar a sua biologia, motivando-o a ser consistente com a sua alimentação e exercício e enviando sinais de vitalidade a cada célula do seu corpo. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Tem alguma receita favorita com queijo fresco ou requeijão? Ou talvez um exercício simples que faça em casa e que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se esta nossa conversa lhe foi útil, por favor, deixe um gosto no vídeo. Ajuda imenso a que esta informação chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos encontros. Lembre-se, a idade que consta no seu cartão de cidadão é apenas um número. A sua força, a sua energia, a sua capacidade de viver a vida plenamente. Isso é algo que você constrói todos os dias, com cada escolha que faz. Cuide de si e viva esta vida maravilhosa com toda a força que merece. Até a próxima!